Letícia Almeida, eu sou nutricionista da Casa de Acolhida. O tema hoje será colesterol. Quando a gente fala em colesterol, muitas pessoas já pensam pelo lado ruim. E não é bem assim. O colesterol ele é importante para o nosso organismo, né? Ele exerce algumas funções importantes para o nosso organismo, como ele produz alguns hormônios, né? Então, ele não é só o colesterol ruim. Existem dois tipos de colesterol. Tem o colesterol bom, que é o HDL, é ele que ajuda na produção de alguns hormônios do nosso organismo, então ele exerce essa função. E tem o colesterol ruim, que é o LDL, né? Ele é o colesterol ruim. Então, quando nós fazemos o exame de sangue, justamente para ver, né, os níveis desses colesteróis no nosso corpo, no nosso organismo. É importante a gente saber que o nosso próprio organismo ele já produz o colesterol. Então, o que a gente ingere através da alimentação, ele não precisa ser em exagero. Ele tem que ser com moderação. E a gente precisa escolher esse tipo de colesterol, para que a gente não aumente muito esses níveis. O colesterol bom, que é o colesterol HDL, ele ajuda tanto na formação de alguns hormônios, como também ele ajuda a controlar o colesterol ruim do nosso corpo. O colesterol bom, ele fica na nossa corrente sanguínea, ele carrega o colesterol ruim do nosso sangue. Então, ele tem que estar sempre presente na nossa alimentação. A gente tem que estar sempre fazendo uso de gorduras boas na nossa alimentação para que ele exerça essa função. Já o colesterol ruim, o LDL, ele em excesso no nosso corpo, ele causa placas na nossa corrente sanguínea, nas nossas artérias. Então ele cola na nossa parede das artérias, dificultando a passagem do nosso sangue. Então, a gente deve excluir, né, reduzir a quantidade de alimentos que vão causar esse aumento do nosso colesterol ruim. O que a gente deve fazer para aumentar o nosso colesterol bom? Ingerir gorduras boas, alimentos fontes de ômega 3, peixes, né? Hoje a gente pode encontrar um peixe que, já falei algumas vezes, ele é excelente fonte de ômega 3, que é a sardinha. Então, nós podemos fazer mais uso desses alimentos, desse peixe. Lembrando que sempre nas preparações, a gente preferir alimentos cozidos, alimentos assado, grelhado, evitar ao máximo o consumo de fritura. Então, tem como a gente fazer peixe de uma forma saudável também. Fazer o uso de abacate também é uma gordura boa, é um alimento que a gente pode usar ele de diversas formas, né? Pode ser em forma de vitamina, ingerir a própria fruta. O abacate dá pra gente colocar em salada, dá para comer ele de forma salgada também. Então, existem uma variedade de formas da gente usar o abacate, que também é uma gordura boa. Alimentos, o azeite também é um alimento bem legal, a gente está usando, tanto no preparo de alimento, como também
como forma de temperar a salada ou colocar em cima da comida já pronta. Então também é uma forma da gente estar usando esse alimento. E para que não aumente o nosso colesterol ruim, a gente deve evitar alguns alimentos, né? Como os alimentos industrializados, alimentos embutidos, então a salsicha, a linguiça, esses tipos de alimentos mais gordurosos a gente deve evitar, né? Não fazer o uso desses alimentos. A gordura animal, na pele de frango também não é interessante a gente tá utilizando. Nas preparações, a gente tirar o excesso de gordura da carne. Muitas vezes a gente cozinha a carne primeiro, né? Um exemplo. E depois, na hora de comer, que a gente vai tirar a gordura. Mas ela já foi usada ali no preparo. Então, a gente deve fazer essa limpeza antes da gente estar fazendo uma preparação. Usar preparações mais assadas, mais cozidas. Então, evitar o uso de creme de leite também, tem bastante colesterol. Margarina também em excesso, tem bastante colesterol. Então, a gente evitar alguns alimentos e incluir alguns alimentos que são bons. Usar farinha de aveia, que é um alimento bom, linhaça, a chia. Então, incluir alguns alimentos que são bons e deixar de usar alguns que não fazem bem pra gente. E assim a gente controlando o nosso colesterol. Né? Algumas pessoas, elas fazem uso de medicamento para controlar o colesterol. Né, como eu já disse, o nosso próprio organismo, ele produz o colesterol. Então, uma parte é genética, né, e uma parte vem da alimentação. O que é genético, a gente não tem como mexer. Né? E quem faz uso de medicamento, ele realmente precisa fazer o uso. Mas não é por isso, né? Porque faz o uso do medicamento que vai abusar na alimentação. Dá pra gente ter o equilíbrio. Se ele já está tendo um problema no colesterol, né? Se ele está com colesterol alto, já está fazendo o uso do medicamento, não tem por que abusar na alimentação. Então, a gente consegue trabalhar os dois. Trabalhar tanto o uso do medicamento, né? Que provavelmente é passado por algum especialista, e também fazer o controle pela alimentação. Então, é isso que eu quis passar para vocês sobre o colesterol, para a gente cuidar, né, da nossa alimentação, das nossas escolhas, porque tem o lado bom e também tem o lado ruim. Nem tudo é só ruim, nem tudo é só para a gente excluir. E tem o lado bom também, né? Como eu passei para vocês, as funções boas do colesterol. Então, sempre escolher os melhores alimentos, sempre fazer uma seleção de alimentos para a gente estar cuidando do nosso corpo, do nosso organismo. Então, é isso o nosso tema de hoje, que vocês usem, né, as nossas dicas, escolham bem os seus alimentos, façam bom uso para que a gente tenha uma qualidade de vida legal, né? Para a gente evitar algumas doenças. A alimentação, ela não é só prevenir, a gente cria o hábito alimentar, né? Então a gente previne algumas doenças, e quando já tem, né, uma predisposição ou algo já não está equilibrado no nosso corpo, a gente consegue controlar através da alimentação. Então, a alimentação é isso, é a gente cuidar, se prevenir e também usar de uma forma para a gente tá cuidando daquele problema, né? Vamos dizer assim, que está acontecendo naquele momento. Então é isso,
Espero que vocês gostem, que vocês façam bom proveito das dicas. Até mais!